Então vamos estar recebendo a pastora Lucy Marçal. Glória a Deus. Vai dizer, trazendo um modelito novo aqui. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Levante as suas mãos para cá, para a pastora Lucy. Pai, na tua presença, Deus, nós continuamos. Aqui está a tua filha, Senhor, que nós não estamos orando para que tu dê uma palavra, porque sabemos que tu já tens ministrado ao coração da tua filha, Senhor, aquilo que ela tem a ministrar aos nossos corações nesta manhã. Mas pedimos, Pai, que tu use a tua filha de maneira sobrenatural. Não, Senhor Deus, para falar algo, Senhor Deus, que venha massagear o nosso ego, mas sim, Deus, uma palavra que, se por acaso estivermos andando errantes, esta palavra, Deus, venha nos trazer novamente para o centro da tua vontade. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor. E quanto a nós, Senhor, esse público, esse auditório lindo que aqui está, Deus, que Deus, estejamos dispostos, Senhor Deus, e atentos para receber a tua palavra, não somente como ouvintes, Senhor, mas dispostos, Deus, a nos tornarmos praticantes ao ouvi-la. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Todos podem dizer amém? Amém. Bom dia, graça e paz. Amém. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor? Diga eu, amém. Glória a Deus. Abra comigo, por favor, em Êxodo 40. O tema da palavra de hoje é uma pergunta. Pastora, você está fazendo muitas perguntas. É porque no meio dessas perguntas é o Espírito Santo de Deus que vai te responder. Tenho certeza que todos nós temos perguntas ao Senhor. E às vezes eu estou trazendo aqui uma pergunta que está no teu coração há algum tempo. E o Espírito Santo de Deus vai responder. Você crê nisso? Então a pergunta de hoje é: você sabe qual é a estação ministerial que você está vivendo? Você sabe qual é a estação ministerial que você está vivendo? Eu já vou adiantar que eu não vou conseguir terminar essa palavra. Ela tem 2 partes, então não sei quando vou terminar essa mensagem, mas quando tiver oportunidade farei. Amém? Então, Êxodo 40, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com o véu. Depois colocará nele a mesa, e porás em ordem, diga, porás em ordem. Aleluia. Porás em ordem o que deve ser posto em ordem nela. Também colocará neles o castiçal e acenderá as suas lâmpadas. Amém? Diga, há uma ordem. A ordem é importante, queridos. Eu queria começar essa manhã com uma pergunta que já tenho feito, já tenho refletido sobre ela há algum tempo. E eu creio que o Espírito Santo quer fazer também a cada um de nós nessa manhã. Então esteja aberto àquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração, porque há uma questão que eu me faço, assim, por que algumas coisas fluem com tanta facilidade e outras não? Por que algumas coisas literalmente prosperam, crescem, avançam e outras não? Algumas vezes a gente fica pensando sobre isso. Por que alguns lugares avançam, algumas famílias alcançam, multiplicam literalmente tudo aquilo que toca, e outras não? Mesmo trabalhando nas mesmas condições, na mesma dedicação, com a mesma boa vontade, simplesmente não saem do lugar. E a resposta que eu quero trazer aqui não é sobre esforço, não é sobre quem ora mais ou quem trabalha mais horas. A resposta é mais simples e, ao mesmo tempo, mais complexa, mais profunda.
Existe uma ordem estabelecida por Deus. E a bênção não está apenas em obedecer a essa ordem, mas a obedecer no tempo certo e da maneira certa. Você pode repetir comigo assim, ó: existe uma maneira certa de fazer as coisas certas. Faz um tempo que eu ouvi uma palavra do pastor Jorge Linhares. Eu ainda era adolescente. Eu ouvi aquele homem dizer algo que, sabe, me marcou. Existem palavras que marcam a gente, né? Que a gente pode passar anos, né, pastora Zê? Que a gente sempre vai lembrar daquela fala, que aquilo faz tanto sentido. E ele dizia assim: não existe uma maneira certa de fazer as coisas erradas. E não existe uma maneira errada de fazer as coisas certas. Parece, né, óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Então, a gente precisa estar atento a qual é a ordem de Deus. Se eu estou obedecendo no tempo certo e da maneira certa. Porque Deus vai me castigar por isso, queridos? Eu aprendi que, na verdade, a vida é feita de semeadura e colheita. Então, se você está um pouco entristecido ou questionando um pouco a sua colheita, na verdade, você deveria estar questionando a sua semeadura. Como você tem seguido, de fato, a ordem que não é humana, mas é uma ordem de Deus. Será que o seu coração tem estado mais favorável e inclinado a uma direção de Deus? Ou você está inclinado às suas próprias convicções, às suas próprias orientações? Então, eu acho que todos nós aqui, sem exceção, passa por isso. E eu sempre gosto de dizer isso, porque, de verdade, quem caminha mais perto sabe que é verdade o que eu estou dizendo, que eu não estou dizendo isso daqui, falando, me sentindo melhor do que ninguém. Na verdade, eu estou na mesma condição que todos nós. Ouvindo a mesma palavra, tentando refletir e obedecer ao Senhor da mesma maneira, porque todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões, como diz a palavra. Às vezes a gente olha para os heróis da fé e pensa assim: para ele foi mais fácil, para ela foi mais fácil. Não, somos todos seres humanos. Amém, queridos? Então é debaixo desse entendimento que eu gostaria de compartilhar isso. Existe uma ordem, e essa ordem primeiro vem de dentro. Diga assim: a ordem vem de dentro. Existe uma organização que precisa acontecer primeiramente no seu interior. E depois vai acontecer de forma naturalmente no seu exterior. Então, lendo esse capítulo aqui 40, Deus está dando uma instrução. Diga instrução. Instrução, quando Deus fala de forma instrutiva, é para o nosso bem. Não é porque Ele quer nos punir, não é porque Ele quer nos fazer mal. Pelo contrário, diz a palavra do Senhor: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Diz o Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Deus tem uma esperança, Deus tem um futuro para nós. E quando Ele nos instrui, é para que nós tenhamos vida, para que nós possamos desfrutar dessa vida zoe de Deus. Quantos querem desfrutar dessa vida zoe de Deus? Diga amém. Glória a Deus. Então Deus está dando uma instrução a Moisés aqui, já no final da montagem do tabernáculo, né? Depois de toda a construção feita ali naquele deserto. E reparem numa coisa tão simples, mas que muda tudo. Das dezenas de peças que tinha, de artefatos que tinham ali dentro, que tinham para montar aquela tenda, para montar aquele tabernáculo, Deus fala primeiro de alguns elementos. O tabernáculo era composto por mesa, candelabro, altar, cortinas e colunas, basicamente. E qual foi a primeira coisa que Deus mandou colocar no lugar? Diga, a arca. Queridos, não foi o mobiliário, engraçado, né? O óbvio seria talvez colocar a mesa, mas o Senhor fala para colocar a arca. Não foi uma decoração, não foi um tapete, não foi nada disso. Foi o lugar onde habita a glória, a presença de Deus. Hoje nós não temos mais um tabernáculo tecido, montado por tecido, cortina, por madeira de acácia.
Amém? Nós não temos mais isso. O tabernáculo somos nós. Deus tabernaculou em Jesus e hoje nós vivemos para a glória do nome dele, com o Espírito Santo habitando entre nós. Amém? Dentro de nós. Mas eu preciso trazer essa ilustração desse tabernáculo para nós entendermos, porque a Bíblia aponta para Jesus, e mesmo no Antigo Testamento ela fala conosco hoje. Jesus veio para cumprir a lei, amém? E ele não anulou isso daqui, ele, pelo contrário, ele fez a obra completa, e ele não anula os princípios e os valores dessa palavra. Por isso nós estamos fazendo menção disso nessa manhã. O princípio espiritual continua absolutamente o mesmo, não mudou. Deixa eu te fazer uma pergunta bem prática. Se hoje, talvez alguém aqui até esteja vivendo isso nesse momento, se você fosse fazer uma mudança na sua casa, amanhã eu vou mudar, pastor, eu vou mudar de apartamento, vou mudar minha casa. Quem está precisando mudar aí já vai recebendo, vai dizendo glória a Deus profeticamente. Aleluia, Jesus. O que você organizaria primeiro? As mulheres já pensam logo na cozinha e no quarto, o básico. Deixa eu arrumar o quarto para dormir e a cozinha para fazer a comida, né? Só que aqui, o Senhor não está pensando nisso. A maioria de nós, não todos, pensaríamos exatamente dessa... Gente, eu já mudei. Vou fazer 20 anos de casado, vocês sabem disso, que eu tenho compartilhado muito isso. É um ano marcante para nós. Eu já mudei 6 vezes. Diga misericórdia. Gente, eu acho que eu já estou expert em mudança. A última, eu falei assim, gente, a gente mudou uma fábrica inteira. Uma fábrica de 1.000 metros quadrados para um espaço de 400 metros. A gente tinha muito espaço ocioso. Mas imagina você mudar isso e no mês seguinte você ter que mudar o apartamento da sua mãe. A gente já não tinha mais coluna para isso. Aleluia. Mas o Senhor restaurou, né, amor? Aleluia. Cara, você vê esses fios brancos ali, não é à toa, né, filho? Não é fácil mudar, não, gente. É quebradeira. Mas no tabernáculo, a prioridade absoluta, inegociável, era a arca. Diga, a arca. Cuidar do resto é importante, tá? Não estou falando que arrumar um banheiro para você tomar um banho, arrumar a sua cama, nem que seja no chão para dormir, ou colocar o básico para funcionar, geladeira e fogão. Mas a gente está falando do seguinte: a arca, a presença vem antes de qualquer estrutura. Muita gente talvez esteja aqui cansado. Estamos falando sobre cansaço? Muita gente talvez esteja aqui cansada. Sabe por quê? Estão tentando inverter essa ordem. Tentando organizar a casa para depois colocar a arca. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui falando conosco que você precisa colocar a arca primeiro. Deixe a presença de Deus na sua casa primeiro. Talvez você esteja buscando os resultados, ao invés de buscar prioridade, que é a presença de Deus. Muita gente está tentando organizar, mas a arca não colocou no lugar ainda. Eu quero falar aqui de um dos instrumentos, um desses objetos, né, que tinha, de instrumentos do tabernáculo, que é o candelabro, a menorá. Eu pedi até para a mídia colocar ali para a gente ver como é que ele é. Tem um detalhe sobre o candelabro muito interessante. Menorá. Quantos conhecem esse candelabro? Amém? Tem um detalhe muito interessante, que eu acho muito lindo, que poucas pessoas comentam ou conhecem. O acendimento das 7 lâmpadas não acontecia de qualquer jeito. Ele começava obrigatoriamente pela lâmpada servo, que é a lâmpada do meio. Essa lâmpada, né, ou essa vela, essa chama, no meio tinha mais azeite do que as outras. Olha que tremendo. E chamada de lâmpada servo, porque ela servia às outras. Ela tinha mais azeite que as outras, e por isso ela permanecia acesa até o dia seguinte. Durante a madrugada, as lâmpadas iam se apagando, e ela permanecia acesa. E no preparo de tudo aquilo ali,
O sumo sacerdote, antes de apagar, de fazer qualquer limpeza, ele primeiro tirava aquela chama para reacender todas as outras e limpava o candelabro, colocava mais azeite para o ciclo recomeçar. Nada disso é aleatório. Diga, nada é aleatório. Na palavra de Deus, nada é aleatório. Tudo vai responder a uma ordem pensada por Deus. Gente, tudo vai nos ensinar. Talvez algumas pessoas querem ser o principal ali, que era o do meio, onde recebia mais azeite, mas ele não está preparado para isso. Não está preparada para aquilo, para receber. Porque, como estava falando hoje de manhã, quem mais é dado, mais é cobrado. Não é verdade? Ele tinha que dar conta ali até o final. E eu trago isso porque, muitas vezes, a gente vive uma vida espiritual apagando e acendendo lâmpadas, sem nenhuma lógica. Um dia você ora, no outro dia você não ora. Num dia você jejua, no outro dia você não jejua. Num mês você dizima, no outro mês você não dizima. De forma aleatória, sem constância, sem ordem. E você tem feito essa pergunta, por que eu não tenho visto fruto? Por que eu não estou vendo as coisas acontecerem? Por que eu não estou vendo, de fato, a vida fluir como eu gostaria que fluísse? Diga, Deus trabalha na ordem. Deus não trabalha no caos. A única vez que Deus viu o caos, no Gênesis, no princípio, Deus dá uma ordem para que tudo entre em ordem. Deus não tem problema em ver um caos, desde que aquele caos se reorganize segundo a palavra de Deus. Talvez você tenha chegado até aqui, está começando a caminhar com o Senhor e a tua vida está um caos. Você olha e está um caos. O fato de você estar assim hoje não significa que amanhã vai estar. Deus pode colocar em ordem a sua vida. Deus pode colocar em ordem, amém? Mas você precisa obedecer a essa ordem de Deus. As coisas não vão para o lugar por sua livre e espontânea vontade. Existe uma interferência direta em ouvir a palavra e obedecer. Porque aquele que ouve e não pratica é semelhante ao que, gente? Ao imprudente. Do que adianta estar somente ouvindo e não obedecendo. Nós somos reconhecidos como discípulos de Cristo porque na verdade, nós expressamos o amor que sentimos por Deus quando nós ouvimos e nós obedecemos. Há algo muito interessante nisso. Você pode dizer com suas palavras, eu amo ao Senhor, mas se você está ouvindo e não está obedecendo uma ordem de Deus, você está naturalmente dizendo que você não o ama. E isso não sou eu que estou dizendo, gente. É a palavra do Senhor que diz isso para nós. Mas diga, há uma esperança para mim. Amém? Há uma esperança para mim. Tudo vai responder a uma ordem precisa e pensada por Deus. E eu realmente estou falando isso porque existe esse questionamento no meio da igreja. No meio, não estou falando da igreja somente da CSN, no meio do povo cristão. Por que a vida de alguns está prosperando e a minha vida não está? A Bíblia vai falar que nós devemos examinar o homem a si mesmo. Examine o que está acontecendo. Será que você está fazendo as coisas de forma muito aleatória? Sem constância, sem propósito, sem seguir as instruções de Deus? Será que eu e você estamos fazendo do nosso jeito? Será que nós estamos fazendo de acordo com aquilo que a gente pensa? Ou será que a gente tem submetido de fato ao Senhor, colocado para o Senhor, Senhor, está aqui. Eu estou com dificuldade nesta área, eu estou com dificuldade de obedecer a esta ordem, eu estou com dificuldade de ser constante nisso, eu estou com dificuldade de ser, Senhor, Deus transparente, de confessar as minhas limitações, de reconhecer os meus pecados. Será? Porque, de fato, queridos, não tem como a gente se enganar. Talvez você esteja escondendo o que você está semeando, mas a sua colheita, ela é exposta para todos.
Eu posso talvez estar fazendo coisas erradas no oculto, mas o meu presente, a minha vida, ela é exposta para todos. A Bíblia vai falar que nós somos expostos a este mundo. A luz de Cristo, a luz da palavra de Deus vai expor os meus resultados. É isso que a palavra diz. Que há um holofote. Você confessou a Cristo. Você disse, Senhor, Tu és o meu único e suficiente Salvador. A partir deste momento, você precisa conhecer, prosseguir em conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Porque quando nós não fazemos isso, nós estamos simplesmente negando a nossa fé. E quem é prejudicado nisso somos nós somente? Não! Quem lê a palavra através da sua e da minha vida também está sendo prejudicado. A fé dela também está sendo corrompida, porque nós não estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, queridos, há uma responsabilidade. O problema é que muitas pessoas só querem viver do benefício de ser chamado filho de Deus, mas não quer negar a si mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: ainda existe uma cruz. Ainda existe um negar a si mesmo. Jesus, quando chama aqueles homens, ele fala assim: olha, todo aquele que quer vir a mim, após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ainda existe uma cruz. Ainda existe um negar a si mesmo. Talvez você não esteja vendo fruto na sua vida, porque você está dizendo muito sim para você mesmo. Talvez você não quer pagar o preço de negar a sua vontade, a sua paixão, de pagar um preço realmente de negar a sua carne, de negar as suas paixões, a preguiça, ao desânimo, ao não ler a palavra, a não fazer um jejum, a não se submeter àquilo que o Senhor está falando. E você quer ver o fruto disso. Na verdade, você está vendo. Diga misericórdia. Aleluia, Jesus. Me perdoe. Diga, Deus trabalha na ordem. Eu não vou negar o que diz a palavra, queridos. Eu não vou amaciar a palavra para isso. Não vou. Essa palavra é dura para mim e para você. A porta ainda é estreita. Sabe? A porta ainda é estreita. Ainda que a gente veja muitos exemplos ruins, a porta continua sendo estreita. E eu estava lendo hoje de manhã, né, pastores, que para a gente o rigor vai ser maior. Eu não posso me furtar do direito de falar a verdade para você. Na verdade, esse é o nosso papel, de falar o evangelho da verdade. Porque se for para poder a gente encher o templo aqui, falando aquilo que você gostaria de ouvir, te prometendo mundos e fundos de que você vai prosperar, você vai isso, você vai aquilo outro, sem pagar um preço, sem você negar a si mesmo, querido. Desculpa, você não vai ouvir isso aqui nessa igreja, não. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. A lâmpada do meio que sustenta todo o resto, mesmo quando as lâmpadas da ponta se oscilam. Existe um fundamento que te sustenta. As coisas do lado podem estar oscilando, mas o do meio está sustentando. Pode ter vindo um diagnóstico, pode ter acontecido alguma coisa, porque o fato das coisas acontecerem ao nosso redor não significa que você está sendo infiel, mas se você permanecer no fundamento da palavra de Deus, as outras vão se acender novamente. Você pode estar vivendo uma estação difícil, uma estação de escassez, uma estação de enfermidade, uma estação difícil no casamento, mas se você permanecer no firme fundamento do Senhor, as outras vão se acender.
Se Deus tem colocado você como uma lâmpada servo na sua casa, fica firme, meu irmão. O Senhor vai te sustentar. Fica firme, minha irmã. Há azeite para você nessa manhã. Amém? Há azeite, é o Senhor quem provê. E esse fogo que te acendeu é o fogo de Deus. Não é um fogo humano, não, querido. Então permaneça buscando ao Senhor. Permaneça sendo fiel a Jesus. Permanecendo, buscando, seja chorando, seja gemendo, seja do que for, adorando a Deus, mas permaneça, porque o fundamento te sustenta e vai permanecer quente, vai permanecer aceso, e Deus vai glorificar o nome dEle na terra através da sua vida, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Os pães da proposição, segundo a ordem do tabernáculo, toda semana no Shabá, no descanso, acontecia a troca de pães da proposição. O sumo sacerdote entrava no lugar santo com os seus filhos, olha que coisa tremenda, retirava os 12 pães que estavam ali há uma semana e colocava 12 pães novos, recém-assados. E olha que coisa interessante, aqueles pães representavam o sustento contínuo de cada uma das 12 tribos, diante do Senhor, das tribos de Israel. E o que acontecia com os pães antigos, que eram retirados? Eles não poderiam ser descartados, eles não poderiam ser jogados fora, eles não poderiam ser vendidos. A palavra é categórica aqui na ordem de Deus, eles deveriam ser comidos, ali mesmo, pelo sacerdote e pelos seus filhos. Que coisa tremenda que a gente pode aprender aqui, né? Eu sei que esse ponto pode ser um pouco sensível para alguns, pela sua decepção em alguns lugares, talvez pelo seu questionamento a respeito da gestão interna de uma igreja, mas eu quero te falar uma coisa, quem deu essa ordem foi o Senhor. Quem deu essa ordem que o sacerdote e os seus filhos deveriam comer do pão da proposição foi o Senhor. Isso não foi coisa humana. E é tão interessante isso, porque hoje a igreja questiona muito isso. Satanás tem cirandado no meio de muita gente, gerando dúvidas, gerando perguntas, gerando contendas, divisão na igreja. Meu querido, vai ter com a palavra de Deus. Vai buscar a palavra de Deus, vai buscar revelação. Para de ficar colocando divisão no meio da igreja. Para de disse-me-disse. Vai olhar a palavra. O que é que o Senhor está falando sobre o pão da proposição? Fala para Deus, seja honesto. Deus, eu estou com um problema. Eu estou com dificuldade para entender isso. Vai falar com Deus. Se você não quer que Deus fale com você, Deus está falando com você. Isso é um questionamento legítimo? Não sei. Mas você pode falar com Ele. Sabe por quê? Jó, quando conversou com Deus, Deus não precisava, Rosângela, mas Ele respondeu tudo. Abacuque, quando perguntou, Deus não precisava responder, mas o Senhor vai até com ele e responde absolutamente tudo. Se era legítimo ou não, meu querido, não importa. A questão é como você tem procedido com os teus questionamentos. O que você tem feito com as questões que Satanás está colocando no teu coração. E eu falo Satanás mesmo. Sabe por quê? Pedro também foi tentado nessa hora. E Jesus fala assim para ele, eu oro para que você permaneça firme, porque Satanás está cirandando o seu coração para te derrubar. E se Pedro cai, ele não cai sozinho. Isso não estava aqui na palavra. Se Pedro cai, leva um monte. E eu vou te falar, quem ia responder a Pedro? Diga misericórdia. Misericórdia mesmo, queridos. Porque a palavra é categórica. Quem deveria comer ali era o sacerdote e os seus filhos. Se você está com dificuldade com isso, queridos,
Vai ter com Deus, vai ter com a palavra. Seja honesto, mas não derruba ninguém, não. Eu sei que esse ponto é sensível, mas eu preciso ser fiel ao texto. E existe uma ordem de Deus também para o sustento de quem serve do altar. Quem trabalha no ministério tem direito de comer do ministério. Esse não é um princípio da Lucy e nem da CSN. É um princípio que está espalhado por toda a palavra de Deus, do Antigo ao Novo Testamento. E o que eu vejo é que, às vezes, é uma falsa humildade, disfarçada de religiosidade. Pessoas com medo daquilo que vão pensar, com medo do seu caráter. Mas nós não podemos tentar ser mais justos do que Deus. Se essa é uma ordem de Deus, a igreja precisa ser abençoada por este princípio. A igreja precisa ser abençoada por um princípio, porque o princípio que governa e rege não é meu e nem seu. Ele vem antes mesmo da fundação deste mundo. E se você tem dúvida da sabedoria de Deus, queridos, eu vou repetir, não há problema de você ter uma pergunta, não há problema, é legítimo, é lícito, está tudo bem, porque as crianças fazem perguntas, né, que a gente até ri. Meu Deus, por que você está me perguntando isso? Isso é tão óbvio para mim, e às vezes o que é óbvio para você, para mim não é óbvio para você, e está tudo certo sobre isso. A questão é o que eu faço com as perguntas que estão no meu interior. Se eu estou levando para os pés do Senhor, se eu estou olhando para a cruz, se eu estou olhando para a palavra de Deus, ou se eu estou alimentando essa palavra, essa dúvida e disseminando ela sobre os outros. Eu não posso me recusar daquilo que a própria palavra estabeleceu como ordem. Diga, há uma ordem. Quem lembra do profeta Elias? Foi só depois que ele comeu o bolo da viúva, parece uma injustiça. Mas foi só depois que ele comeu aquele bolo que a farinha e o azeite multiplicou naquela casa. Parece uma injustiça, né? Mas é o que Deus está falando aqui. A provisão de Deus para aquela casa começou pela obediência em alimentar primeiro o homem de Deus. A ordem importa. Você pode dizer isso? A ordem importa. E quando a ordem é respeitada, ninguém sai perdendo. Não há prejuízo na obediência. Diga, não há prejuízo em obedecer. Aleluia. Pelo contrário, a sua vida é abençoada. Deus fala, Deus promete, e uma palavra que sai da boca de Deus é uma palavra cumprida. O que Deus prometeu, Ele já está cumprindo. Você é abençoado, você vai comer o melhor desta terra a partir do momento em que você ouvir e você obedecer. Amém? Glória a Deus. Eu não sei que horas são, estou meio perdida. Deixa um negocinho aqui para eu ver a hora, porque está sem hora ali. 10h50? Jesus, deixa eu correr. Yom Kippur, tudo segue um protocolo. Para fechar esse primeiro bloco aqui, eu vou correr. Eu quero trazer ainda o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, dia do perdão. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para queimar incenso diante da arca. E a brasa que ele usava não vinha de qualquer fogueira. Ela era retirada do altar do incenso, que, por sua vez, vinha do altar do holocausto, cujo fogo original vinha do próprio Deus, que consumia aquele holocausto. Enquanto a fumaça do incenso subia diante do Senhor, isso representava que a oração do povo estava sendo ouvida e aceita naquele dia. Mais uma vez, tudo seguia uma ordem, tudo seguia um protocolo rígido e divino. Não era feito do jeito que dava, amém? Eu vou fazer do jeito que dá, não. O Senhor deu uma ordem, o Senhor deu um princípio. E o reino precisa começar pelo princípio. Ele é estabelecido por um princípio. E esse princípio não é humano, seja a gente gostando ou não, queridos. A gente, quando confessa a Cristo como Senhor e Salvador, a gente de verdade está dizendo, eu estou saindo do reino das trevas e estou sendo transportado para o reino do Filho do seu amor. E o reino do Filho do seu amor tem uma ordem, tem uma cultura que é
totalmente diferente, completamente diferente, é na contramão deste mundo. Eu não posso tentar encaixar a cultura do mundo na cultura do reino. São coisas totalmente opostas, e é por isso que conflita tanto conosco. Porque nós vivemos no meio de um povo de impuros lábios, nós vivemos numa cultura totalmente doentia, suja, imunda mesmo pelo pecado, e muitas das vezes a gente está tentando encaixar a realidade de uma cultura de trevas na realidade da cultura do reino. Deixa eu te falar uma coisa, o reino de Deus é colisão. Quando você confessa a Cristo, você está colidindo com o mundo. Precisa ter essa colisão. Se eu olho para a palavra, eu vou ver que o mundo está vivendo o oposto do que a palavra de Deus diz. E para eu viver a cultura deste reino, eu preciso seguir a ordem que Cristo deixou para a igreja. Amém? O reino começa de dentro. Agora eu quero levar para a segunda parte, porque tudo que eu falei aqui foi do tabernáculo, era só o exterior, mas na verdade há um fundamento que é invisível. Mas ele sempre vai preceder qualquer coisa do visível. Nenhum ministério saudável, nenhuma família saudável, nenhuma vida saudável começa pela estrutura. Ela começa por aquilo que Deus gerou dentro de você, onde ninguém está vendo. Deixa eu te mostrar isso com 2 textos. Primeiro, quando Moisés é usado por Deus para abrir aquele mar vermelho, o povo atravessa a pés enxutos. A pés o quê? Um milagre gigantesco, visível, espetacular. Vocês já viajaram nessa maionese igual a mim? Imagina aquele mar abrindo assim, você passando a pés enxutos, parede de um lado, parede do outro, mar, os peixinhos. Eu viajo, igual aquele filme Príncipe do Egito, né? Os peixinhos vindo para olhar, aquela loucura. Espetáculo, visível, diga visível, gigantesco, espetacular. E o que acontece logo depois, queridos, no deserto? O povo continua o mesmo, murmurando, se queixando, pecando, continuam duvidando, continuam exatamente do mesmo jeito, na mesma situação de pecado, no mesmo parecer, nos mesmos relatórios, continuam exatamente do mesmo jeito que era antes desse milagre visível, espetacular e extraordinário. Por quê? Porque mexer com o ambiente externo não muda o ambiente interno. Mexer com o que está do lado de fora não muda o que está aqui dentro. Agora vamos comparar com Pedro andando sobre as águas. Quando Jesus opera no mar da Galileia, ele não mudou a natureza das águas. Ele mudou a natureza de Pedro. E é por isso que Pedro conseguiu andar sobre as águas. Esse é o ponto. Jesus não está mais interessado em abrir mar, para que você possa ver coisas grandiosas, espetaculares. Mas o Senhor está interessado em transformar o seu interior. Ele está interessado em transformar você por dentro, porque um ser humano sem transformação interna vai continuar murmurando, pecando, não importa quantos mares forem abertos diante dele. Não vai importar quantos milagres você vê, se o teu interior não for mudado. Existe um Cristo externo. O povo via, a multidão via um Cristo externo, curando paralítico, cego, libertando os cativos. É ou não é verdade? A Bíblia relata que o povo se admirava dos milagres que Jesus fazia. Mas o que mudou para aquela multidão, que foi a mesma que crucificou, que escolheu Barrabás, queridos? Não importa quantos milagres visíveis aqueles homens viam, mas que não impediu, na verdade, dele ir para a cruz. Na verdade, escolheram Barrabás.
Não é por falta de milagre que a sua vida não foi mudada. Não faltou milagre para aquele povo mudar e se converter. Não faltou milagre para aquele povo, de fato, se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. E existe um Cristo interno, aquele que estabelece depois do batismo no Espírito Santo. Aqueles mesmos homens que quase impediram a Cristo, né, os discípulos, de irem para a cruz, na verdade, eles também querem morrer, não são nem dignos de morrer como Jesus. Quiseram ser mortos de forma pior. Vocês estão entendendo? Não é por falta de milagre, mas é o quanto, de fato, o meu interior está sendo transformado. Qual desses dois você tem buscado? O Cristo que faz milagres ao seu redor ou o Cristo que transforma você por dentro? E eu vou repetir, a ordem importa. A ordem desses fatores vai alterar totalmente o seu resultado. A ordem da sua busca vai mudar completamente o seu meu e o seu resultado. Como que começa a sua oração? O que te motivou a vir aqui à casa do Senhor nessa manhã? A convicção vem antes da fala, queridos. Ninguém que está trabalhando num projeto precisa primeiro se convencer. Ela já está convencida de que aquilo ali vai dar certo, de que aquela obra que o Senhor confiou na vida dela é importante. O que está faltando no teu interior? Se você mesmo não estiver plenamente convicto de uma direção de Deus, que Ele colocou no seu coração, a sua fala vai comprometer muito. O seu proceder vai comprometer muito. Se você não colocar primeiro essa ordem estabelecida por Deus, o seu resultado vai continuar sendo o mesmo. Você vai estar sempre precisando de ser incentivado, motivado, sabe? Quando, na verdade, Cristo precisa ser o nosso norte. Cristo precisa ser a razão da nossa fé. Cristo precisa ser o motivo da nossa esperança, de nós buscarmos, de nós nos levantarmos pela manhã e pedirmos ao Senhor, Deus, que a Tua palavra me transforme. Que eu seja uma pessoa diferente hoje da que eu fui ontem. Que as minhas convicções estejam balizadas pela Tua palavra. Amém, queridos? Eu quero convocar a igreja para esse tempo de arrependimento. De deixar o Espírito Santo realmente a trazer para nós o entendimento da palavra e permitir que o Espírito Santo nos conduza a esse tempo de arrependimento, de quebrantamento e buscar. Eu quero Cristo que transforma a minha casa. Eu quero Cristo que transforma o meu pensar, o meu agir, o meu falar, o meu sentir, o meu reagir. Eu não estou mais atrás somente do milagre, porque o milagre Ele já fez. Ele já morreu na cruz em meu lugar, e isso é o que mais importa. Existe uma salvação à minha disposição. Amém, queridos? Glória a Deus. Todo testemunho de alguém precisa engajar pessoas. Se você não está preocupado em expandir o testemunho de Cristo dentro de você, tem algo errado. Se você não está preocupado em trazer alguém para conhecer a Cristo na sua igreja local, que você acredita que Deus fala com você através desse altar, tem algo errado. Se eu não me preocupo com quem está morrendo sem Cristo ao meu redor, tem algo errado. Eu preciso despertar. E eu preciso entender que esta ordem importa. Se Jesus me alcançou, eu preciso continuar a propagar da esperança dessa palavra. Agora, se eu não estou comprometido com isso, pouco importa. Todo testemunho tem um poder de engajar pessoas. Qual tem sido o teu testemunho? Qual tem sido o meu testemunho? Será que aonde eu chego, as pessoas se constrangem pelo amor de Deus?
uma graça, uma presença? Ou será que eu estou trazendo acusação, condenação? Ou eu estou comendo da mesma farinha, do mesmo saco? O que eu estou fazendo com a palavra que eu tenho recebido? A verdadeira transformação do Evangelho vai produzir um fruto que é diferente diante da sua conversão. Não é o processo forçado, mas é um agir da fé e a convicção no Espírito Santo de Deus. Você entende isso, queridos? Precisa haver um anseio no nosso coração. Senhor, me transforma para que o Senhor consiga alcançar outras pessoas. Eu ia te pedir para vir aqui. Aleluia, Jesus. Deixa eu terminar aqui. Dá para dar glória a Deus para beber uma água aqui? Aleluia. Semana passada a gente ouviu sobre Mateus 6 e foi tão interessante que eu falei assim, pastora, pelo amor de Deus, essa palavra é para mim. A ansiedade pelas coisas reais. O que a gente está ansiando, queridos? Será que a gente está ansiando por coisas, quando na verdade a gente deveria estar ansiando pelo reino de Deus? Jesus trata isso de forma muito categórica ali em Mateus 6. Ele ensina que nós não devemos andar ansiosos pelo que vamos comer, beber ou vestir, porque essa ansiedade crônica não acrescenta nenhum passo da nossa vida, nem um dia sequer. Mas ele nos convida a olhar as aves dos céus. Ele fala, olha as aves dos céus. E ele vai falar, não semeia, não planta, não colhem, mas contudo, né, o Senhor as alimenta. E tem é legal a gente também estudar, né? Existe um pássaro chamado maçarico do bico torto. Alguém já ouviu falar dele? A gente tem uma bióloga aqui, a Elaine, acho que ela não está aí hoje não. Né? Maçarico do bico torto. Ele tem uma precisão que é muito interessante. Ela é migratória, tá? Então, ela vive numa estação, num continente, e ela atravessa esse continente. Ela atravessa 13 mil quilômetros. Quanto? 13 mil quilômetros, ininterruptamente. Tremendo, né? Que é a natureza de Deus. E quando Deus fala assim, Sagat, olha para as aves do céu, é para a gente estudar, para a gente aprender com eles, assim, se Deus cuida do maçarico do bico torto, Ele vai cuidar de você. E aí ela voa 13 mil quilômetros ininterruptamente, voando, inclusive, enquanto dorme. Gente, eu fiquei chocada com isso. Ela tem um guia, uma proteína nos seus olhos que funciona como um GPS natural. Que coisa linda! A natureza de Deus, queridos. Se Deus colocou esse tipo de precisão dentro de um pássaro, por que eu e você continua duvidando que Ele sabe exatamente o que eu preciso? Por que a gente está buscando coisas quando a gente deveria estar ansiando pelo reino? Qual tem sido a minha e a sua oração? Será que a gente está invertendo as prioridades? Existe uma diferença entre a forma como o mundo vive e a forma como nós devemos viver. O mundo acorda pensando assim, meu Deus, eu vou comprar hoje, eu vou investir no que hoje, como eu vou me garantir hoje? E vive totalmente imerso nisso, em função da sua própria sobrevivência. Mas aquele que é nascido do Espírito, ele inverte essa prioridade, ele se levanta, ele fala, Senhor, aonde o Senhor quer me usar hoje? Aonde o Senhor quer que eu fale da Tua palavra hoje? O que o meu proceder vai alcançar alguém? Senhor, eu vou lá naquele INSS, eu vou lá no banco, eu vou lá não sei aonde, eu vou lá resolver uma causa, Senhor, me ajuda, que o meu falar, que o meu olhar, que o meu sentir, que o meu agir fale a Tua palavra. Senhor, ali no ônibus, ali no metrô, ali no VLT, Senhor, põe no meu lado alguém que precisa ouvir a Tua palavra. Queridos, todo aquele que
nascido de Deus é transformado por esta palavra. O reino de Deus é a inversão do reino das trevas. Jesus inverteu essa lógica com uma única frase: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Qual é a estação que você está vivendo hoje? Será que você está reclamando mais? Ou você está buscando mais o reino de Deus? Fique de pé no seu lugar. Eu queria que você tirasse aí um tempo para você orar, para falar com o Senhor. Eu tenho certeza que você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Não foi a voz da pastora Lucy. Eu costumo pensar assim: Senhor, se for minha última chance de ouvir essa palavra, que eu possa te obedecer. Fale com o Senhor aí. Não espere uma direção, não. Fale com Ele. Senhor, eu quero buscar o Teu reino. Senhor, eu acredito na Tua ordem. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Porque estamos invertendo ordens. Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor, por tudo aquilo que nós temos ferido a Tua palavra, ferido os Teus princípios, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Bem como os discípulos oraram, Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos conduzidos pela Tua palavra. Nessa manhã nós oramos, nós clamamos a Deus. Ajuda-nos, Senhor, a ser igreja. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a levar o Evangelho da forma correta. Muda, Senhor, muda-nos. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos converter. Porque é o Teu Espírito que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Senhor, não é pelo muito falar, Senhor, mas é pelo Teu Espírito. Que nós possamos hoje, Deus, nessa manhã, abrir, Senhor, a porta do nosso coração. Jesus está batendo a nossa porta nessa manhã, e que Ele possa entrar, que Ele possa cear conosco, que Ele possa, Senhor, fazer tudo o que precisa ser feito, colocar em ordem, Senhor. Senhor, nós não queremos inverter, nós não queremos encaixar, Senhor, os nossos princípios, os nossos achismos. Senhor, nós queremos nos render. Senhor, nos ensina a esvaziar-nos, Senhor. Oh, Espírito Santo, nos ensina a esvaziar dos conceitos, dos preceitos, dos achismos, de todo paradigma, Senhor, de todo sofisma que durante tanto tempo nos convenceu de que era certo, mas era engodo, era engano. Senhor, nos liberta nessa manhã. Liberta-nos, Senhor. Eu quero viver a estação correta. Eu quero viver, Senhor, ansiando ardentemente pela Tua presença. Eu quero viver, Senhor, ansiando por aquilo que está no Teu coração. Deus, não pelo o meu coração é enganoso, a minha justiça própria é enganosa. Senhor, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, Senhor, o que serve? Deus, eu rendo-me a Ti. Eu rendo, Senhor Deus, o meu entendimento. Senhor, aquilo que eu aprendi, nessa manhã eu coloco diante do Teu altar, Senhor. Oh, papai. Oh, Senhor, eu quero aprender contigo. Eu quero aprender contigo. Se você quer aprender com o Senhor, fala com Ele. Me ensina, Senhor. Me ensina. Me ensina, Jesus. Me ensina a acertar. Me ensina, Jesus, a viver a Tua palavra na essência, Deus. Converte o meu coração a Deus. Tira o meu coração de pedra
E põe, Senhor, no meu coração um coração adorador, um coração de carne, um coração que é inclinado, temente a Jesus. Ah, Senhor, me ensina, papai, me ensina, Deus. Eu abro mão do meu orgulho, eu abro mão do ego, eu abro mão da minha razão, ó Deus. Porque se for olhar, Deus, pela razão que eu tenho razão. A verdade é essa, Senhor, eu tenho muitas razões, mas eu abro mão de tudo isso e coloco diante da cruz. Eu nego a mim mesmo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu nego a mim mesma, as minhas paixões, as minhas convicções. Senhor, eu nego a esses desejos, eu nego, Senhor, a esses anseios, ó Deus, e coloco diante do teu altar. Oh, Espírito Santo de Deus, nós temos o sangue nos umbrais da nossa casa esses dias, representando tantas coisas. Não nos faça envergonhar a tua palavra, Deus. Faz, Espírito Santo, nos ajuda, nos convence. Nos convence, Senhor, Deus, de viver a sério isso. Ah, Deus, eu quero levar a sério, Deus. Eu quero levar a sério, ó Deus, a tua palavra, a tua verdade. Oh, Deus. Oh, Jesus. Muda-nos, ó Deus. Transforma-nos, ó Pai. Oh, Jesus. Nós habitamos no meio de um povo de impuros lábios, e a verdade é que os nossos lábios também estão impuros. Paizinho querido, toca com a brasa viva do altar. Senhor, muda, Senhor Deus, as nossas confissões. Muda o nosso parecer. Muda os nossos relatórios. E nos faz entender, nos faz ver a glória de Deus. Ah, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, faz arder o nosso coração nessa manhã. Faz arder, Senhor. Revela-nos a tua palavra, Pai. Revela-nos a tua palavra, a tua presença. Traz-nos de volta, Senhor, a essência dos primeiros dias. Oh, Paizinho querido, de um coração voluntário, de um coração que anseia, que faz as coisas com amor, pela tua palavra, pelo teu evangelho, Deus. Arranca a religiosidade do nosso coração. Leva-nos de volta, Senhor. Leva-nos de volta, Senhor Deus, ao primeiro amor. Senhor, aviva-nos, 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 ó Pai. Oh, Espírito Santo, encontra espaço no nosso coração.